Nessa de montar a carteira aí para 2020, você deve estar se fazendo uma pergunta. Adiciono ou não fundos imobiliários na minha carteira? E aí, junto com essa pergunta, vem uma segunda pergunta. Os preços das cotas já não subiram demais nesse ano? É sobre isso que a gente vai tratar aqui. Fala turma, Júlio por aqui e hoje vamos falar sobre fundos imobiliários. Primeiramente então falando sobre a subida das cotas, a gente tem aqui o índice IFIX, que ele nada mais é como o Ibovespa dos fundos imobiliários, né? Assim como a gente tem o Ibovespa para as ações, a gente tem aí o IFIX para os fundos imobiliários e vejam aqui essa guinada, né, que tivemos em 2019. Só neste ano, o preço médio das cotas aí dos fundos imobiliários subiu 34%. Tá? Então a gente está falando dos preços dos imóveis, tendo uma alta aí de 34%. Essa alta ela não é só de agora. Se a gente for olhar aí para trás, olha que desde 2016, por exemplo, já subiu 125%. Né? Então a gente já está aqui há 4 anos com o valor das cotas constantemente subindo. E outro fator e que vem desencadeando todo esse movimento você vai ver agora. Olha isso aqui. Isso aqui retrata o número de investidores operando fundo imobiliário na Bolsa de Valores. Você pode identificar aqui, por exemplo, que lá em 2012, quando esse mercado começou a aquecer um pouquinho mais, esse número saiu do zero e foi para perto de 100 mil pessoas. 100 mil CPFs operando fundos imobiliários. Esse número manteve-se estável até 2018. E em 2018 passou de 100 mil para 200 mil. Dobrou o número. E olha aqui o que aconteceu agora em 2019. Fomos para 500 mil investidores operando fundos imobiliários. Esse, para você ter uma ideia, era o número de CPFs operando na Bolsa até o ano passado. Então agora o número de CPFs operando fundo imobiliário igualou o que tinha operando na Bolsa em 2018. Né? Hoje na Bolsa já passa de 1 milhão de pessoas. Então, a gente vê um número muito grande de pessoas começando a colocar fundo imobiliário na carteira, e isso faz com que também o volume médio de negócios mensais acabe aumentando e aumentando bastante. Você pode ver nessa segunda imagem aqui que eu coloquei. Então, o número de CPFs aumentando trouxe também mais dinheiro para esse mercado. E aí, compras e vendas cada vez maiores, né, tanto em termos financeiros quanto em termos de quantidade de negócios, vem aumentando. E aquelas pessoas que estão saindo da renda fixa porque a Selic está baixa, elas estão procurando algum lugar, né, onde é que elas vão colocar essa grana. E aí, uma das formas, né, de um perfil então, um pouquinho mais para moderado é a gente comprar fundo imobiliário na Bolsa. Né? Você ser cotista de um fundo imobiliário que paga esse aluguel mensal, né, que vai entrando na sua conta. E você também, então, tem a possibilidade e o risco daquela cota que você comprou oscilar. Né? Para cima, mais lucro ainda. Para baixo, prejuízo, né, em relação ao valor que você aplicou. Entre tudo isso, aquele valor mensal continua entrando, né, sempre na sua conta. Então, o que eu quis dizer aqui nesse segundo ponto foi a subida da cota ou a queda dela. Né, mas o valor do rendimento mensal continua sempre entrando. E aí eu fiz um estudo para você que está aqui conferindo esse nosso vídeo. Espero que você goste dele. Olha só. 0,55. Esse é o percentual mensal que mesmo com essa subida das cotas, a média dos fundos imobiliários vem rendendo aí mensalmente. Tá? 0,55. Isso dá 6,8 ao ano. Aí você vai confrontar isso com o CDI. O CDI hoje está 0,37% ao mês ou 4,5% ao ano, né? Nossa Selic hoje. Outro fator que tem no fundo imobiliário, esse 0,55 é líquido. Na renda fixa, muitas vezes não é, né? Você está lá aplicado num CDB ou um fundo de renda fixa, você ainda tem que tirar imposto de renda. Então, o que eu quero dizer com isso? 0,55 do fundo imobiliário contra 0,37 do CDI
você ainda tem uma vantagem muito grande para o fundo imobiliário. E é por isso que talvez ainda há uma gordura aí para subir, né, nos fundos imobiliários. Então, mesmo com essa subida das cotas, ainda está interessante aplicar. Ou seja, ainda pode continuar subindo o preço das cotas. Mas esse estudo também revelou o seguinte: tem muitos fundos imobiliários já pagando abaixo de 0,45, 0,50. Já tem outros pagando até acima de 0,60. Então cabe você, cada vez mais, fazer uma escolha muito mais criteriosa, né, do fundo imobiliário que vai compor a sua carteira. E você até pode contar com o nosso expertise para isso, né, que a gente tem a nossa assessoria pela Focus também, onde atendemos os investidores. Você pode contar com todo esse nosso auxílio, a gente faz há mais de 12 anos isso, então temos aí como ajudar você também. Então, além do aumento da liquidez, o que vem acontecendo também em fundos imobiliários? Novas ofertas públicas. Você vai começar a ver, a partir de agora, se não está vendo ainda, quase que todo mês aparecendo ofertas de fundos imobiliários novos. E aí você tem que avaliar tanto aquele ganho mensal esperado para o fundo imobiliário, quanto o setor onde ele está inserido, né? Ele é um shopping, ele é um hospital, é para agência bancária, é fundo de papel, é fundo de fundos, né? Então, qual é o tipo de fundo? Você já tem esse tipo na carteira? Se já tem, esse que está surgindo é melhor do que o que você tem? Entendeu? Para você começar a fazer algumas trocas, possivelmente, aí dentro do seu portfólio. Isso é super importante. E outra questão também é subscrições. Você já deve ter visto, se você tem algum fundo imobiliário, que provavelmente ou ele já abriu alguma subscrição para você poder comprar novas cotas dele, ou ele vai abrir para frente. O que é uma subscrição? É um direito de você comprar mais cotas daquele fundo imobiliário que você já possui, geralmente por um valor abaixo do de mercado, né? Então, geralmente é interessante usar esse benefício, tá? Então, só quem é cotista do fundo imobiliário que tem esse benefício de comprar novas cotas, e aí você tem que analisar, né, se faz sentido para você entrar, né, nessa subscrição. Outra coisa também que vem acontecendo é algumas consolidações, alguns fundos imobiliários comprando ativos de outros fundos, né? Então você também tem que estar atento a isso, pois pode ser que aquele super aluguel que tem gerado para você o seu fundo imobiliário é de um ativo que talvez tenha sido vendido para um outro. Então esses negócios entre fundos imobiliários vão começar a ser cada vez mais corriqueiros, tá? Super importante também você saber disso. Então, resumindo para você o que a gente viu aqui. Júlio, fundos imobiliários devem continuar subindo? A gente vê que ainda tem uma margem para isso, né? Naquele cálculo da relação com o CDI que eu fiz para você. Mas também vemos que já tem fundos imobiliários pagando abaixo do que vários outros. É necessário que você faça os estudos mensalmente, tem aqueles relatórios, né, que o fundo divulga todo final de mês, dizendo, né, o que rendeu no mês passado, por que rendeu aquilo, perspectivas para frente, né? Então você analisando isso, é algo que eu analiso aqui todo mês também de todos os fundos imobiliários para conseguir dar a melhor assessoria aqui para os meus clientes, né? Você tem que fazer no mínimo dos fundos que você tem na carteira, para você entender se eles continuam performando bem aí para frente, tá? Então, nessa relação a gente vê que ainda há um espacinho para subida nas cotas, mas talvez não de todos os fundos imobiliários, tá? Esse é o ponto. Acho que vai continuar subindo, acredito nisso, mas não todos os fundos imobiliários. Por isso tem que ser criterioso na análise e talvez até rever a carteira que você possui atualmente. O que poderia contrapor tudo isso? Se a Selic, por exemplo, disparasse, fosse para 7% ao ano. Porque aí o que acontece? Esse risco que você tem nos fundos imobiliários, hoje a 4,5% é um risco menor. Porque na renda fixa você ganha quase nada, no fundo imobiliário você tem um incremento interessante. Já se o CDI fosse para 7% ao ano, você concorda que o fundo imobiliário já não seria mais tão interessante nos moldes de hoje? Pois então, para ele voltar a ser interessante, os preços das cotas aí vão dar uma caída, tá? Então você tem que ficar atento a isso, ao juro futuro, na expectativa de Selic para frente, pois isso influencia diretamente também o preço da sua cota, certo? Então, pessoal, espero que tenha gostado do nosso vídeo. Gostou? Dá aquele like aqui para nos ajudar a divulgar, para mais pessoas pegarem essa informação.
Se inscreve também aí no canal para você ser avisado dos próximos vídeos, né, que a gente lançar. Inclusive tem um que a gente acabou de gravar dizendo que a bolsa vai cair. Tá? Então clica aqui na descrição do vídeo, você tem o link para acessar esse vídeo onde a gente fala que a bolsa vai cair e aí você já fica preparado para esse cenário. Certo? Espero que tenha gostado. Dá o like, divulga, nos ajuda a espalhar esse conhecimento para novos investidores entrarem com muito mais convicção, né? Sabendo o que estão fazendo e também com muito mais inteligência, né? Nesse mercado que exige isso. Certo? Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.